Meu nome é Daniel e eu nunca quis contar essa história. Mas desde aquela noite, desde que vi o vídeo pela primeira vez, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu rezei para esquecer, para seguir em frente. Mas algumas verdades se recusam a ser apagadas. E agora, depois de tudo o que aconteceu, sinto que a única forma de encontrar paz é contar a vocês o que realmente aconteceu com Lucas. Lucas era mais que um amigo, ele era quase um irmão para mim. Crescemos juntos, compartilhamos segredos e sonhos. Mas tudo mudou quando ele começou a se interessar por histórias de desaparecimentos. Não aqueles casos comuns que saem nos jornais, mas sim os inexplicáveis, aqueles em que as pessoas simplesmente somem, sem pistas, sem rastros, como se nunca tivessem existido. Ele dizia que havia um padrão, algo que ninguém percebia. Ele passou meses investigando, juntando recortes de jornais, assistindo vídeos obscuros na Deep Web. No começo, eu achava engraçado, só mais uma de suas paranoias. Até que ele encontrou aquele vídeo. O vídeo que ninguém deveria ver. A última vez que falei com Lucas, ele estava transtornado. Disse que havia algo errado, que alguém estava observando. Ele pediu para nos encontrarmos, mas nunca apareceu. Naquela mesma noite, ele sumiu. E tudo o que restou foi aquele vídeo. O vídeo que, até hoje, me assombra. Se você acha que está preparado, continue comigo. Mas aviso, depois de ouvir essa história, nada mais será igual. Eu deveria ter deletado aquele vídeo na hora, mas algo em mim, talvez o desespero de entender o que aconteceu com Lucas, me impediu. Eu precisava assistir, precisava saber o que ele havia encontrado. O arquivo estava salvo em uma pasta oculta no computador dele. O nome era um código estranho, uma sequência de números e letras sem sentido. Abri o vídeo e no primeiro segundo já senti um calafrio subir pela espinha. A tela estava escura, mas um som abafado podia ser ouvido ao fundo. Era como um sussurro, palavras indecifráveis, repetidas em um tom baixo e perturbador. Aos poucos a imagem ficou mais clara. A gravação mostrava um corredor estreito, mal iluminado, com paredes descascadas. O chão estava coberto de sujeira e marcas de pegadas, como se muitas pessoas tivessem passado por ali. Então a câmera virou para o lado e revelou algo que fez meu coração parar. Uma pessoa estava no canto do corredor. Não dava para ver o rosto, apenas sua silhueta. Estava de costas, imóvel. A respiração pesada preenchia o ambiente e o sussurro continuava. Foi quando a figura começou a se virar lentamente. Eu queria pausar o vídeo, mas não conseguia me mexer. Meus olhos estavam presos na tela, enquanto aquela coisa completava seu movimento. Quando seu rosto ficou visível, o vídeo cortou abruptamente para a estática. Meu coração disparou. O que eu tinha acabado de ver? Quem era aquela pessoa? E por que Lucas estava assistindo isso antes de desaparecer? Meu instinto dizia para fechar o laptop e nunca mais tocar naquele arquivo. Mas então, algo ainda pior aconteceu. A tela piscou. O vídeo voltou por um instante, mas agora mostrava algo diferente. Era o meu quarto. E eu estava sentado ali, olhando para a tela. Alguém, ou algo, estava me observando. Meu corpo ficou paralisado. O quarto estava escuro, iluminado apenas pelo brilho da tela do computador. Eu podia ver minha própria imagem ali, mas havia algo errado. No reflexo da tela, bem atrás de mim, havia uma sombra. Me virei num pulo, mas não havia nada. O quarto estava vazio. Meu coração martelava contra o peito. Respirei fundo e voltei a olhar para a tela. O vídeo ainda estava ali, pausado na imagem do meu quarto. Meu quarto exatamente como estava agora. Então a gravação continuou. A porta atrás da minha versão na tela começou a se abrir lentamente. Um frio gélido percorreu minha espinha. A respiração pesada voltou, dessa vez mais alta. Meus dedos tremiam sobre o teclado. Algo dentro de mim gritava para desligar tudo, mas eu não conseguia. Foi então que a porta do vídeo se abriu completamente, e algo saiu das sombras. Era a mesma figura do corredor, a mesma presença que Lucas viu antes de desaparecer. Meu instinto finalmente reagiu. Fechei o laptop com força e pulei da cadeira. Acendi todas as luzes do quarto e me apoiei contra a parede tentando recuperar o fôlego. Mas mesmo sem ver, eu sentia. A presença ainda estava ali. Peguei meu celular e disquei para Lucas.
Eu sabia que ele não atenderia, mas o desespero me fez tentar. Para minha surpresa, o telefone chamou. 1, 2, 3 vezes. E então, alguém atendeu. Mas não era Lucas. Era o som de uma respiração profunda, igual a do vídeo, igual a que eu estava ouvindo agora, bem ao meu lado. Meu celular caiu da minha mão, escorregando pelos meus dedos trêmulos. A respiração na linha continuava, pesada e irregular, quase animalesca. Me afastei, como se aquilo pudesse me alcançar pelo telefone. O silêncio tomou conta do quarto por um segundo, e então, uma voz sussurrou meu nome. Daniel! Era um som fraco, quase como se estivesse saindo de dentro do próprio telefone, mas ao mesmo tempo, perto demais. Me virei em direção à porta, sentindo um arrepio gelado correr pela minha nuca. Algo estava errado. Algo estava muito errado. De repente, um ruído ensurdecedor preencheu o ambiente. Estática pura, como se o próprio ar ao meu redor estivesse distorcendo. Corri até o laptop e, contra todo o meu instinto, abri a tela novamente. O vídeo ainda estava lá, mas a imagem agora mostrava algo novo. Era Lucas. Ele estava sentado no mesmo quarto que eu, na mesma posição em que eu estava agora. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados, como se ele estivesse vendo algo horrível. Ele abriu a boca como se quisesse falar, mas nenhum som saiu. Atrás dele, a sombra se movia. Meu coração quase parou. Eu queria gritar, queria correr, mas tudo o que consegui fazer foi observar enquanto aquela coisa se aproximava dele. Então, do nada, Lucas virou os olhos diretamente para a câmera. Para mim. Saia daí! A voz veio do vídeo e do meu telefone ao mesmo tempo. Mas eu não tive tempo de reagir. A tela ficou preta. A luz do meu quarto piscou violentamente. E então, algo bateu na porta. O som ecoou pelo quarto, um baque seco e profundo que fez meu peito apertar. Eu queria acreditar que era minha imaginação, que tudo isso não passava de uma brincadeira da minha mente assustada. Mas então veio outro golpe, mais forte. A porta tremia a cada batida. Meus músculos estavam travados, mas minha mente gritava para correr. Eu precisava sair dali. Mas e se fosse Lucas? E se ele estivesse ali, tentando me avisar? Lucas? Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Silêncio. Me aproximei lentamente da porta. Cada passo uma luta contra o medo crescente. Encostei o ouvido na madeira, tentando ouvir algo além da minha própria respiração acelerada. Foi aí que ouvi uma respiração profunda e arrastada, exatamente como a do vídeo. Meu corpo inteiro gelou. Me afastei em um pulo, tropeçando para trás. A maçaneta girou lentamente, como se algo do outro lado estivesse testando se estava destrancada. Ela não estava. Corri até a escrivaninha e peguei meu celular. Precisava ligar para alguém, qualquer um. Mas quando olhei para a tela, meu coração parou. O celular mostrava apenas um vídeo ao vivo. Da minha porta, a câmera parecia estar filmando do outro lado. Mostrava a madeira da porta tremendo levemente, a maçaneta girando. Mas então, algo surgiu no canto da tela. Um olho. O choque foi tão grande que meu corpo simplesmente desligou. O celular escorregou dos meus dedos. Me virei, lutando para encontrar uma saída. Eu precisava fugir. Mas então, a porta se abriu lentamente, rangendo como se tivesse séculos de ferrugem acumulada. O ar ao meu redor ficou mais denso, pesado, como se uma presença invisível estivesse me pressionando contra o chão. Meu corpo não respondia. Meus músculos estavam rígidos como pedra. Tudo dentro de mim gritava para correr, mas minhas pernas não obedeciam. Então a escuridão além da porta se desdobrou. Não havia corredor, não havia parede, apenas um vazio negro e profundo, como se o mundo tivesse sido apagado além daquele ponto. E do meio dessa escuridão algo se moveu. A figura emergiu lentamente. Primeiro a silhueta, depois os contornos esqueléticos, a pele cinzenta e repuxada, os olhos fundos e vazios. Seu rosto era familiar, assustadoramente familiar. Era Lucas. Ou algo que se parecia com ele. A boca dele se abriu, mas nenhum som saiu. Só aquele mesmo ruído de respiração profunda e arrastada. O ar ficou mais frio, meu fôlego saía em nuvens brancas. De repente, um som preencheu o quarto. Meu celular. A tela acendeu no chão.
Uma chamada. Lucas chamando. Meus olhos voltaram para a coisa na porta. Seu rosto se contorceu, como se um sorriso tentasse se formar, mas sem sucesso. A respiração ficou mais forte, mais alta. O telefone continuava tocando. Eu não sabia o que fazer. Atender, correr, fechar os olhos e torcer para aquilo desaparecer. Minha mão tremeu quando alcancei o celular. Com um toque hesitante, deslizei o dedo pela tela e levei o aparelho ao ouvido. Lucas, minha voz mal saiu. Do outro lado, silêncio. Então a respiração, baixa no começo, depois mais alta. E então, palavras. Ele está te observando. Meu coração parou. Olhei para a porta. A coisa já não estava lá, mas eu podia sentir. Estava atrás de mim. O frio na minha espinha se intensificou. Eu sabia que não estava sozinho. A coisa que antes estava na porta agora estava atrás de mim, imóvel, esperando. Mas eu não queria olhar. Meu corpo inteiro estava paralisado pelo medo. A voz no telefone ainda ressoava na minha cabeça. Ele está te observando. Engoli em seco, sentindo a respiração irregular e pesada se aproximar. Meu coração batia tão forte que parecia prestes a explodir. O celular ainda estava na minha mão, mas a ligação caiu. O silêncio absoluto tomou conta do quarto. Então senti um toque no meu ombro. Gelei. O leve peso de dedos gélidos pressionando minha pele fez com que cada nervo do meu corpo entrasse em estado de alerta. Um arrepio percorreu minha nuca e minha mente gritava para reagir. Com um movimento brusco, girei o corpo e lancei meu braço para trás, tentando acertar seja lá o que fosse aquilo. Mas não havia nada. Meu quarto estava vazio. Ou pelo menos parecia estar. A porta, que antes mostrava aquele vazio escuro, agora estava fechada. Meu laptop estava desligado. E a tela do celular mostrava apenas a última chamada perdida. Lucas. Mas algo ainda estava errado. O ar parecia mais pesado, carregado com uma presença que eu não conseguia ver, mas sentia. Cada sombra no quarto parecia mais densa, como se escondesse algo. Minha respiração estava ofegante e meu corpo inteiro tremia. Foi então que percebi. As sombras estavam erradas. A luz do abajur projetava formas no chão e nas paredes, mas uma delas não fazia sentido. Uma sombra maior que as outras. Uma sombra que não deveria estar lá. Ela estava no canto do quarto, imóvel, observando. O medo tomou conta de mim de uma forma que nunca havia sentido antes. Meu instinto gritava que aquilo não era uma simples ilusão. Algo estava ali. Algo que eu não conseguia ver com meus próprios olhos, mas que sabia que me observava. A sombra começou a se mover, lentamente, sem som. Eu queria gritar, mas minha voz não saía. E então algo caiu no chão. Uma folha de papel. O barulho me fez pular para trás. Olhei para baixo e vi um pedaço de papel amassado, como se tivesse sido jogado ali de propósito. Com mãos trêmulas, me abaixei para pegá-lo. Ao desdobrar a folha, senti meu estômago revirar. Era a caligrafia de Lucas, e nela uma única frase rabiscada com pressa. Não olhe para ele. Meu sangue gelou. Levantei os olhos devagar, sem querer encarar o canto do quarto novamente. Mas era tarde demais. A sombra estava ali, e agora ela estava mais perto. Meus olhos estavam presos àquela sombra. Ela parecia pulsar, como se respirasse, como se estivesse viva. As palavras de Lucas ecoavam na minha mente. Não olhe para ele. Mas eu já tinha olhado. Meu corpo estava travado, o papel ainda tremia na minha mão. Meu coração martelava contra o peito enquanto aquela silhueta escura começava a se mover na minha direção. Não havia som, apenas uma pressão crescente no ar. Meu instinto gritava para fugir, mas minhas pernas estavam coladas ao chão. Era como se a própria presença daquela coisa drenasse minha energia. Foi então que a lâmpada do meu quarto piscou. 1, 2 vezes, e se apagou completamente. A escuridão tomou conta do cômodo. Fiquei cego por alguns segundos. A única coisa que ouvia era minha própria respiração acelerada. Minhas mãos tateavam o chão procurando meu celular. Eu precisava de luz. Precisava sair dali. Então senti um novo arrepio. Algo estava se movendo no quarto. Eu não conseguia ver, mas sabia que não estava mais sozinho. O peso da presença daquela coisa era sufocante, como se o próprio ar estivesse se tornando sólido ao meu redor. Minhas mãos finalmente encontraram o celular.
Com um movimento desesperado, apertei o botão de ligar a lanterna. O feixe de luz cortou a escuridão e revelou algo que eu nunca deveria ter visto. A sombra estava mais perto, muito mais perto. Ela não tinha olhos, não tinha rosto, mas eu sabia que estava me olhando. E o pior de tudo, ela sorria. O reflexo da luz tremulava na parede atrás dela, projetando um rastro escuro que se espalhava pelo quarto como um líquido vivo. Eu queria correr, queria gritar, mas era tarde demais. O quarto inteiro pareceu girar. As paredes se esticavam e encolhiam como se estivessem respirando. O ar ficou gelado, cortante, e um zumbido baixo começou a ecoar no fundo da minha cabeça. Então ouvi a voz, baixa, distante, mas clara o suficiente para me fazer perder o fôlego. Lucas nunca foi o primeiro. A sombra se moveu, dessa vez rápido demais. Antes que eu pudesse reagir, ela estava diante de mim, e algo tocou meu rosto. Meus olhos se reviraram, e um peso esmagador caiu sobre mim. Meu corpo foi puxado para trás, para um vazio sem fim. O mundo ao meu redor se dissolveu, e tudo o que restou foi um frio cortante e a escuridão absoluta. Eu estava caindo direto para onde Lucas havia ido. Eu não sentia mais meu corpo. A queda parecia durar uma eternidade, mas eu não via nada ao meu redor. Apenas um vazio escuro, frio e sem fim. O vento cortava meu rosto como lâminas invisíveis, e a única coisa que preenchia o silêncio era minha própria respiração acelerada. Então, do nada, tudo parou. O impacto não veio. Não houve dor. Apenas uma transição súbita entre o vazio e algo diferente. Abri os olhos. Eu estava em pé, mas não no meu quarto. O ambiente ao meu redor era estranho. As paredes eram altas, escuras e úmidas, como se estivessem vivas. Um cheiro forte de mofo impregnava o ar. O chão sob meus pés era duro e irregular, parecendo pedra antiga. Foi quando ouvi passos. Não eram meus. Abaixei a respiração e tentei não me mexer. O som vinha de algum lugar à frente, ecoando pelas paredes apertadas daquele lugar que mais parecia um corredor sem fim. Um arrepio percorreu minha espinha. Lucas. Eu não sabia como, mas sentia que ele estava ali. Dei um passo à frente, tentando ignorar o peso esmagador daquela atmosfera. O corredor se estendia por metros e metros, com portas enferrujadas e entreabertas dos dois lados. Cada uma delas levava a um escuro absoluto. Eu não queria saber o que havia atrás delas. Continuei andando. Meus passos eram abafados pelo silêncio sufocante. O ar estava denso, carregado com algo que eu não conseguia definir. Algo invisível, mas presente. Então ouvi novamente a voz, baixa, fraca, mas eu reconhecia. Daniel! Parei na mesma hora. O som vinha de uma das portas mais à frente. Minha garganta secou e meu coração quase saiu pela boca. Lucas! Corri até a porta. Meus dedos trêmulos tocaram a madeira fria. Lucas! Sou eu! Minha voz saiu mais baixa do que eu gostaria. O silêncio reinou por um instante. Então algo respondeu. Um sussurro arrastado, vindo de dentro. Você não deveria estar aqui. Um arrepio gelado percorreu meu corpo. Aquela voz era de Lucas, mas algo estava errado. Muito errado. A porta rangeu sozinha, abrindo apenas uma fresta. O suficiente para que eu visse um vulto na escuridão. E então, de repente, uma mão pálida e magra saiu da brecha e agarrou meu braço. A força foi brutal. Eu tentei me soltar, mas a mão me puxava com um desespero insano. Do outro lado, entre os sussurros e gemidos, consegui ver um par de olhos arregalados brilhando na escuridão. Era Lucas, ou o que restava dele. Seu rosto estava pálido, com olheiras profundas e expressão de puro terror. Não! Ele gritou. Não deixe ele te pegar! Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, um novo som ecoou pelo corredor. Algo estava vindo, e estava vindo rápido. A pressão ao meu redor aumentou e um zumbido baixo preencheu minha cabeça. Meus músculos congelaram por instinto. A mão de Lucas afrouxou. Corre, agora! E então eu vi. Atrás de mim a sombra se formava. Ela era imensa. Uma massa escura e distorcida, sem forma definida, mas com olhos. Olhos que não deveriam existir. Ela se moveu. E tudo ficou preto. A escuridão me engoliu. Não havia som, não havia chão, não havia eu. Apenas um vácuo sem tempo nem forma.
Senti como se meu corpo estivesse se dissolvendo, como se cada pedaço de mim estivesse sendo consumido por algo que não compreendia. Até que um sussurro, baixo, arrastado, palavras que não eram humanas. E então a dor, uma dor lancinante, atravessando minha mente como uma faca em brasa. Imagens piscavam diante dos meus olhos, rápidas demais para que eu pudesse compreendê-las. Rostos distorcidos, bocas abertas em gritos silenciosos, sombras se contorcendo em corredores sem fim. E então, Lucas, seus olhos fixos em mim, cheios de desespero. Seus lábios se moviam, mas o som não saía. Eu precisava sair dali. Com um esforço absurdo, tentei me mover, mas não tinha controle do meu corpo. Eu não estava apenas vendo o que acontecia, eu estava dentro da coisa. Fui jogado para frente. Meu corpo caiu com força contra um chão frio e sólido. Engasguei com o ar seco, meus pulmões ardendo como se eu tivesse sido sufocado por horas. Meus olhos se abriram com esforço, ajustando-se à penumbra do ambiente. Eu estava de volta ao corredor, mas algo estava diferente. As portas não estavam mais lá. Apenas paredes lisas e sujas que pareciam se mover levemente, pulsando como se fossem vivas. Atrás de mim senti um calor. Virei devagar e vi a sombra. Não era um ser. Era um vazio, uma ausência de qualquer coisa que pudesse ser compreendida. Olhos se abriam e fechavam dentro dela, multiplicando-se sem lógica. Vozes saíam de sua escuridão, vozes de muitos, vozes de pessoas que tinham sido levadas. Eu entendi. Aquilo era a origem dos desaparecimentos. A coisa se alimentava de histórias, de lembranças. Não apenas apagava as pessoas, apagava sua existência, sua memória. E Lucas, ele estava preso ali. A sombra se moveu. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Eu corri. O corredor parecia infinito, mas eu não podia parar. Cada passo que eu dava, a sombra se aproximava mais, seu calor insuportável tocando minha pele. O chão tremia, as paredes se fechavam. Então vi algo à frente. Uma porta. Uma única porta no fim do corredor. O último vestígio de saída. Eu saltei. Minha mão agarrou a maçaneta e a escuridão me envolveu por completo. Mas antes de ser puxado, eu vi Lucas parado no corredor. Seus olhos não eram mais de desespero, eram de aceitação. Ele sorriu levemente e sussurrou: "Corra!" A porta se abriu e eu fui jogado para fora. O impacto do lado de fora foi brutal. Caí com força no chão frio, engasgando com o ar como se tivesse estado debaixo d'água por horas. Minha visão girava, minha cabeça latejava. Eu estava em um beco escuro, iluminado apenas por uma lâmpada trêmula acima de mim. O cheiro de mofo e umidade tomava o ambiente. Mas eu estava vivo. Levantei com dificuldade, sentindo meus músculos trêmulos. Olhei ao redor, tentando entender onde estava. O corredor desapareceu. Aquele lugar não existia mais. Ou talvez nunca tivesse existido. Minhas mãos tremiam quando peguei meu celular. A tela estava rachada, mas ainda funcionava. Abri o aplicativo de chamadas e disquei o número de Lucas. O telefone chamou. 1, 2, 3 vezes. E então, o som mais terrível. "Este número não existe." Engoli em seco. Tentei de novo. Nada. Era como se Lucas nunca tivesse existido. Meu coração disparou. Fui até a galeria do celular e procurei qualquer foto dele. Nada. Nem uma única imagem. Nem mensagens. Nem registros de chamadas. O desespero me tomou. Corri para casa, quase tropeçando nos próprios pés. Meu corpo estava fraco, mas minha mente gritava. Precisava de provas. Precisava saber que não estava louco. Ao chegar no meu apartamento, liguei o computador. Minhas mãos suadas deslizaram pelo teclado enquanto eu digitava o nome de Lucas em todas as redes sociais, em todos os sites de busca. Nada. Sem fotos, sem perfis, sem menções. Lucas tinha sido apagado. Não só fisicamente, ele nunca existiu. Minha respiração ficou irregular. Minhas mãos foram até a cabeça, tentando segurar a realidade antes que ela desmoronasse. Então notei algo na tela do computador. Uma única pasta, nomeada com uma sequência de números e letras. Meus dedos hesitaram antes de clicar. A pasta abriu, revelando um único arquivo de vídeo. O nome era o mesmo de antes, o mesmo que Lucas tinha encontrado antes de desaparecer. A última coisa que ele viu,
E agora era minha vez. Eu deveria assistir? Eu deveria apagar? Mas antes que eu pudesse decidir, o vídeo começou sozinho. E na tela vi a mim mesmo, no meu quarto, olhando para a tela. E atrás de mim uma porta se abriu lentamente. Meu corpo paralisou. Meus olhos estavam grudados na tela. Meu peito subia e descia rapidamente, mas eu não conseguia respirar. O vídeo mostrava meu próprio quarto, exatamente como estava agora. Cada detalhe era idêntico: o computador na mesa, a luz fraca da luminária, a cadeira ligeiramente virada para o lado. Mas o pior era a porta. No vídeo ela estava se abrindo devagar. Aqui no mundo real, minha porta estava fechada. Minhas mãos tremiam quando girei lentamente a cabeça para trás, apenas para ter certeza. A porta estava fechada, mas no vídeo, ela continuava a se abrir. A escuridão do corredor do vídeo parecia muito mais densa do que deveria. Algo se escondia ali. Algo esperava. Então uma sombra se moveu. Um arrepio gelado subiu pela minha espinha. Meu reflexo no vídeo não se movia, apenas continuava sentado, olhando para a tela exatamente como eu. Mas ele não piscava. O silêncio pesava na minha cabeça como um martelo prestes a cair. Então algo emergiu da escuridão. Primeiro uma mão, magra, comprida, os dedos desumanamente alongados. Depois um rosto. Meu estômago revirou. A pele era pálida, quase translúcida, com olhos fundos e completamente negros. A boca parecia esticada de um jeito errado, como se estivesse sorrindo, mas sem vida. A coisa se inclinou para frente, como se estivesse sussurrando algo para o meu reflexo. O som do vídeo começou a falhar, chiados intercalados com sussurros indecifráveis. E então, a criatura olhou diretamente para mim. Não para o reflexo no vídeo, para mim. Aqui, no mundo real, meu estômago se revirou. Minhas mãos foram direto para o mouse tentando pausar o vídeo, mas o cursor não se movia. A coisa no vídeo inclinou a cabeça de lado, como se estivesse me analisando. Então abriu a boca, lenta e dolorosamente. A tela ficou preta. A única coisa que restou foi minha própria reflexão na tela escura do computador. Mas eu juro por Deus, eu ainda sentia a presença ali atrás de mim. O vídeo havia terminado, mas isso não significava que aquilo tinha ido embora. O silêncio no quarto era absoluto. Meu reflexo ainda estava na tela preta do computador, mas meu instinto gritava que eu não estava sozinho. Minha respiração estava superficial, meu peito doía pela tensão. Não havia mais vídeo, não havia mais som, mas a sensação de que algo me observava continuava. Lentamente levantei da cadeira. Meu corpo estava rígido, cada músculo implorando para correr. Mas correr para onde? O telefone na minha mesa vibrou, quebrando o silêncio. O nome de Lucas apareceu na tela. Lucas estava morto. Meu coração quase parou. Tremendo, peguei o celular. A chamada continuava, o toque se repetindo como uma sentença. Meu dedo hesitou antes de deslizar para atender. O que eu estava fazendo? Mas algo dentro de mim precisava saber. Coloquei o telefone no ouvido. Alô? Nenhuma resposta. Apenas respiração. Pesada, lenta, igual a do vídeo. Lucas? O silêncio se estendeu. Então, um som estranho. Estalos, como ossos se movendo de forma errada. Fechei os olhos, sentindo meu corpo inteiro arrepiar. E então ouvi, baixo, arrastado, um sussurro distorcido. Eu vejo você. Meus olhos se abriram em choque. A voz não veio pelo telefone. Veio de dentro do quarto, atrás de mim. Meu sangue gelou, meu corpo ficou imóvel, incapaz de reagir. A chamada caiu. E então, a porta começou a ranger. A porta rangeu lentamente, como se algo estivesse esperando o momento certo para se revelar. Meu corpo estava rígido, os pelos da minha nuca eriçados. O medo me congelava no lugar, mas a parte mais terrível não era o som da porta se abrindo. Era o silêncio que vinha depois. Minha mente gritava para não olhar, para correr. Mas algo dentro de mim sabia. Não adiantaria. Meu laptop, que até então estava desligado, piscou sozinho e a tela se iluminou. O vídeo voltou a rodar. Era uma transmissão ao vivo. Eu vi a mim mesmo na tela, no meu quarto, parado, exatamente como eu estava. Mas então, no vídeo, algo mudou. Atrás da minha versão na tela, a silhueta escura começou a se mover. Lenta, precisa. Seus membros se dobravam de maneira errada, como se os ossos estalassem a cada passo. E então a coisa falou. Você não deveria ter assistido. O sussurro saiu das caixas de som do laptop.
Mas o som também veio do quarto. Atrás de mim, não havia mais escapatória. Num ato de puro desespero, girei o corpo e me preparei para encarar o que quer que fosse. Mas não havia nada. O quarto estava vazio. Mas quando olhei novamente para a tela, o reflexo ainda estava lá. E ele estava sorrindo. Meu reflexo começou a se mover sozinho. A cabeça inclinou para o lado, os olhos arregalados, como se estudassem minha reação. Então ele levantou a mão e bateu contra a tela. O som ecoou pelo quarto, um impacto seco. E para meu horror, um trinco surgiu no vidro do laptop. Mas aquilo não era vidro, era um espelho. Meu reflexo queria sair. E eu percebi, tarde demais, não era um vídeo, era um portal. E eu era o próximo a desaparecer. O trinco na tela se espalhou como uma teia de aranha, cada fissura se ramificando em estalos agudos. Meus pulmões pareciam incapazes de puxar ar. O reflexo, ou seja lá o que aquilo era, agora me encarava do outro lado do vidro. Então ele sorriu novamente, e a tela rachou por completo. Um som ensurdecedor preencheu o quarto quando os estilhaços não caíram, mas foram sugados para dentro do laptop. O vácuo negro dentro da tela pulsava como um coração podre, consumindo tudo ao redor, incluindo a mim. Um vento forte me puxava para dentro do computador, como se algo estivesse tentando me arrastar para o outro lado. Meu corpo foi jogado para frente, minhas mãos deslizando pelo chão de madeira. E então eu vi. Lá dentro, além da tela, havia um corredor escuro, o mesmo corredor do vídeo, o mesmo lugar onde Lucas desapareceu. E agora era minha vez. Meus dedos se fincaram no chão. Me agarrei a tudo que podia, lutando contra a força invisível que tentava me engolir. Mas então ouvi a voz dele. Lucas, é você? Ele sussurrava meu nome. Daniel. Eu olhei para dentro do laptop e vi sua silhueta ao fundo do corredor. Seu corpo estava ali parado, mas seus olhos estavam vazios. Me ajude. Seu pedido de socorro me atingiu como um soco no estômago. Por um segundo hesitei. Será que poderia salvá-lo? Será que ainda havia uma chance? Mas então algo saiu das sombras atrás dele. Eram mãos. Muitas. Mãos esqueléticas e distorcidas, segurando Lucas e puxando-o para a escuridão. Ele gritou. O desespero em sua voz fez meu coração gelar. Usei toda a força que me restava e me joguei para trás, escapando da sucção mortal da tela. No instante em que me afastei, o laptop explodiu em um clarão de estática. Tudo ficou em silêncio. O vórtice negro desapareceu. Lucas se foi. E eu estava sozinho novamente. Mas antes que eu pudesse respirar aliviado, meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Você viu demais. A luz do quarto piscou. E atrás de mim, a porta se abriu sozinha. Olhei, mas não tinha ninguém. Mas depois de tudo que vi e descobrir, vai ser difícil levar a vida normal novamente.